Fala, nação rubro-negra! Flaudinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do nosso Mengão. O Mengão que já desembarcou no Brasil e, logicamente, já iniciou a sua programação de férias. O Flamengo que está procurando, inclusive, se reforçar agora para o início de janeiro. Parceiro, agora em janeiro já temos tudo de novo, inclusive Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando, sobre o Flamengo agora de 2025, versão 2026 também chegando aí. Inclusive, já temos data e horário definido para a Recopa Sul-Americana contra os argentinos. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa aquele like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A gente anunciou o calendário novo aqui. Bom, a gente vai mostrar agora imagens da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Se tivesse voltado campeão do mundo, certamente as imagens seriam bem mais agitadas, né? Ia ter Aeroflá, ia ter desfile pelo centro da cidade e tal. Dessa vez... Os caras devem estar loucos para entrar de férias também, né? Foi no limite do limite do limite. Estamos falando de um time que fez 74 jogos na temporada. Né? E que não perdeu, né? Assim, nesse processo até chegar ao Intercontinental, ele volta de Doha sem derrota, né? Na verdade, né, é curioso isso, lembrança do nosso companheiro Carlos Orletti. O Flamengo sofre durante os 90 minutos uma derrota em todos os jogos de Mundial. É a derrota para o Al Hilal, no Mundial do Marrocos em 2022. Porque ganha do Liverpool em 1991, quando tinha um jogo só. Aí ganha do Al Hilal em 2019, vai para a final com o Liverpool e perde o jogo, mas perde na prorrogação. A gente está falando aqui de desempenho nos 90 minutos, né? Em 2022 perde para o Al Hilal, ganha do Al Ahly na disputa do terceiro lugar. Esse ano ganha do Cruz Azul e do Pirâmides e empata com o PSG no tempo normal e na prorrogação. Então o Flamengo tem uma derrota no tempo normal, uma na prorrogação e uma nos pênaltis. É o histórico na participação de 8 jogos nos formatos diferentes aí que ele disputou de campeonato mundial. É o que gera esse gostinho amargo, né, para o torcedor do Flamengo, porque nas duas últimas chances de conquistar o título mundial, nas duas últimas finais que ele disputou, ele foi muito competitivo e ele conseguiu fazer a leitura do adversário, incomodar o adversário dentro daquilo que era possível, né? E ficou muito próximo, como foi muito competitivo. O Flamengo de 2019 competiu muito bem contra o Liverpool e o Flamengo de 2025 competiu maravilhosamente bem contra o Paris Saint-Germain. Lógico que teve suas dificuldades, mas conseguiu muitas vezes resgatar suas características e foi um time... Não à toa arrancou elogios, de fato. Eu não acho que elogio é troféu, não, tá, gente? Eu acho que isso aí é estranho, parece que está diminuindo muito. Na pira dos rivais sim, o troféu igual para igual. Então, mas esse é pilha de torcedor, né? É legal pra caramba, acho legal pra caramba. Mas também acho muito legal fazer aquela reflexão que a gente vê muito hoje nas redes sociais e que eu acho que também é um lado positivo, né? Que é o torcedor, quando recupera a consciência, ele fala, pô, eu queria estar lá, sabe? Eu queria ser vice-campeão, porque para você chegar ao vice-campeonato mundial, tem todo um lastro de vitórias, né? Uma coisa que você deixa para trás de muita alegria. Então, o torcedor do Flamengo, ele fez o biquinho, ficou chateado, mas ele, quando olhou rapidamente para trás, que é uma temporada incrível do Flamengo. Mas fica esse gostinho amargo pelo fato de ter chegado muito próximo, de ter competido, entendeu? E sem querer fazer comparações, mas em outras finais envolvendo sul-americanos e brasileiros contra europeus, não houve essa sensação de que poderia ter chegado lá. Né? Mesmo com placares curtos, apertados, a favor do europeu, não houve essa sensação de que poderia ter chegado, poderia ter vencido. Não, eu acho que houve essa sensação mais uma vez para o torcedor do Flamengo de que poderia ter vencido. Vocês acham que isso se deve ao fato do jogo ter sido decidido nos pênaltis? Por isso que você está dizendo isso, porque chegou muito perto, né? Porque ali nos pênaltis é diferente a situação, né? Ali foi mais uma igualdade, né? Porque nos pênaltis é 50% para cada lado. Para o Flamengo ganhar o jogo no tempo normal seria uma situação extraordinária. Sim. O Flamengo consegue o empate
num lance, não vou chamar de fortuito, que era uma jogada em que o ataque do Flamengo estava dentro da área e por isso foi pênalti. Mas assim, não era uma situação de gol clara. Sim. Que foi interrompida pela falta do Marquinhos. Acho que depois ele teve chances, né? Depois do empate ele teve algumas chances para fazer o gol, mas assim o PSG como o Paris Saint-Germain também. Teve mais. Né? Teve mais. Assim como em 2019 o Liverpool teve as chances mais claras, mas o Flamengo produziu, não ficou aquela coisa entrincheirada, né? Só se defendendo, só mas se defendendo. Mas o Flamengo ganhar o jogo no tempo normal, e especialmente na prorrogação, não seria o resultado normal. Pelo que a gente viu os dois times apresentarem em campo. O PSG esteve mais perto da vitória do Controlou Flamengo, mais o jogo, mas se viu agora também em situações desconfortáveis na partida. Sim. Agora, lógico que o pênalti, Gavão, é aquilo, né? Iguala, né? E aquela coisa, foi um momento que o Flamengo não usou, talvez, a sua vantagem, né? Que era o Rossi como pegador de pênalti. O Safanov foi muito bem, né? Pegou pênalti pra caramba, 4 em sequência, mas houve uma sequência de cobranças muito ruins também do Flamengo. E agora tem uma dúvida sobre o Safanov. Em que momento dessa decisão ele quebrou a mão? Porque o PSG anuncia que vai ficar sem o seu goleiro, que na verdade teoricamente é o goleiro reserva, o titular seria o Chevalier. Ele vai desfalcar o time por um mês por causa de uma fratura na mão. É comemoração. Foi. Na comemoração, a taça caiu em cima da mão? Só pode ser. Só pode ser, né? Porque depois, foi o quê? A gente fica pensando assim, ele jogou no sacrifício, com a mão quebrada? Não, o goleiro não pode jogar com a mão quebrada. Foi depois. Ele quebrou na disputa de pênaltis, de repente? Em alguns momentos em que ele caiu, aí, em nenhuma cobrança ele levanta parecendo estar com dor. Né? Agora, o que você tá... Até nisso o Flamengo deu azar, né? Se é pra quebrar a mão, quebra a mão antes da disputa, pô. Mas olha, é interessante. Será que aconteceu? A gente está revendo todas as cobranças aí, ó. Éboli está dizendo aqui que algumas cobranças não foram a contento, né? Não foram tão boas quanto deveriam, né, ter sido. No começo da partida, é uma coisa que sempre acontece, né, nesses confrontos de times da América do Sul contra os times europeus, essa superioridade, que a gente não precisa nem numerar aqui, né, os quesitos da superioridade, mas assim, o começo da partida o Flamengo teve erros assim tão básicos, assim, né, na sua estratégia de jogar, a troca de passe, assim, que eu falei, o outro time provoca uma descompensação técnica e emocional no adversário, o outro time é o Paris Saint-Germain, os times europeus, que você desce alguns degraus, assim. O Flamengo é o melhor time da América do Sul, inquestionavelmente, né, indiscutivelmente, com o elenco alguns dos melhores atletas de todos os países aqui. Então, certamente, de certa forma, é justo dizer, bom, se o Paris Saint-Germain é o melhor time da Europa nesse momento, o Flamengo também é o melhor time da América do Sul nesse momento. Mas a distância técnica e financeira é tão grande que o Flamengo jogou. A gente está acostumado a ver, né? Que foi o campeão da Libertadores. O título da minha coluna na quinta-feira é Um Flamengo do Outro Lado. É mais ou menos isso. O Flamengo se sentiu Mas é isso. como os adversários se sentem contra ele aqui na América do Sul. Isso. Né? Mas são as diferenças que o Charles colocou. Quando há esse confronto, o melhor time da América do Sul, ele não pega um time europeu, ele pega o melhor europeu. O Paris Saint-Germain está à frente de vários times europeus. A gente viu na Copa do Mundo de Clubes que o Flamengo, por exemplo, se sentiu muito à vontade contra o Chelsea. Mas se sentiu muito desconfortável contra o Bayern de Munique. Porque entre os europeus há diferenças também. É isso, eu não gosto de rotular. Pegamos um europeu. Não, o europeu não é tudo igual, gente. Assim como os sul-americanos não são todos iguais. O Flamengo está muito diferente da maioria no continente. Mas quando ele joga contra o melhor europeu, ele é muito diferente também. Ele está abaixo e ele precisa abrir mão de algumas das suas principais características porque ele não consegue colocar em prática aquilo que ele tem de melhor. Não é uma imposição natural. Aí vem a capacidade de você fazer a leitura de jogo e se adaptar. Isso que você falou do início do jogo. Era um Flamengo assustado. Era o Flamengo. Troca de passes porque ele nunca porque ele não convive com aquilo, básicos, gente. Nunca não, porque contra o Bayern de Munique, por exemplo, era um Flamengo assustado nos primeiros minutos. Sim, mas até contra o Chelsea, né? Toma o primeiro gol ali no duas vezes no ano. Se você pega... por isso eu sou contra aquelas comparações. Se o Flamengo jogar... Vou dar um exemplo do Flamengo para Paris Saint-Germain, rapidinho. Jogar o campeonato. Exatamente. Jogar 10 vezes, quando o Paris vai vencer uma. Eu não sei. Se jogar 10 vezes, ele vai ter uma leitura de 10 jogos que pode fazer dele mais competitivo nesse confronto. Mas o que eu quero só
fechar o raciocínio, quando o Flamengo entrou para esse jogo, eu falei, ele vai ser aquele Flamengo que a gente acostumou a ver nos torneios desse ano, no qual ele manda no jogo, ele tem o controle da partida, né? Esse é o Flamengo. Como é que ele vai se comportar diante do Paris Saint-Germain? Se eu não me engano, até os 20 primeiros momentos, é esse susto que levou, com o volume de jogo do Paris Saint-Germain, assustador, dominador, né? Que ele virou um time que nem era o Flamengo exatamente, que errava assim na saída de bola, coisas assim básicas e primárias, assim, que a gente não vê nenhum time do quilate do Flamengo, e muito menos do Flamengo, fazer, mas parecia outro time. Depois foi se equilibrando, e no segundo tempo poderia até ter ganhado. No final da partida teve chance, o Paris teve mais chances, mas o Flamengo também teve, né? Isso a imprensa europeia até destacou, falou, poderia ter ganhado a partida, mas o que mais me assustou nesse primeiro momento, como é que a gente vai fazer? O que tem que ser feito para pelo menos diminuir essa distância, Éboli e Marcelo? A questão aqui, se essa vai ser uma prévia da Copa do Mundo também. Tem uma sugestão. Vamos igualar o câmbio. A moeda deles passa a valer uma nossa, em vez de valer 5, 6, 7. Já é um primeiro passo. Eu acho que a nossa principal discussão aqui é o que que os outros podem fazer para encontrar o mesmo caminho que o Flamengo encontrou. Sim. Entendeu? Porque, assim, os elogios que o Flamengo recebeu, do Luiz Henrique, dos jogadores do Paris Saint-Germain, não são palavras ao vento. Não são palavras ao vento. Houve uma percepção de que, olha, enfrentamos um time que é diferente do que a gente está habituado a ver entre eles. Então, assim, será que o Flamengo é o único capaz de fazer isso? Olha o tamanho das marcas que existem no futebol brasileiro. Aí vai aquela discussão do... Passado o momento da chacota, da sacanagem, da zoação, vamos recuperar a consciência, né? Cada um recuperar a consciência. Será que os outros não conseguem, de fato, adotar o mesmo caminho de competência do Flamengo? E do Palmeiras, né? E do Palmeiras? Bom, nós vamos ver mais um duelo sul-americano envolvendo o Flamengo no começo da próxima temporada. Tem Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores contra campeão da Copa Sul-Americana, Lanús e Flamengo. Em jogos de ida e volta. Esse aí não tem jogo único, não. Aí é o momento que o Flamengo se sente Paris Saint-Germain. E aí ele tem que mostrar. Vai ter que mostrar isso. Diferentemente do que aconteceu ao longo de toda a Libertadores, decide em casa, né? Decide em casa. O Flamengo até a semifinal da Libertadores fez o segundo jogo. Né, o campeão da Libertadores sempre decide em casa, né? O Flamengo tem uma vitória e uma derrota em Recopa Sul-Americana, né? E o que eu vi do Lanús foi um time muito aguerrido, muito aplicado contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que o Atlético esbarrou muito nas suas próprias incompetências, né? Sim. Há uma diferença muito grande entre Flamengo e Lanús, muito grande. Agora, de que maneira isso vai se reproduzir em campo no início de temporada, aí... Mas, sim, é um favoritismo muito claro do Flamengo, muito claro, para conquistar a Recopa mais uma vez. Tudo bem, pessoal? O Flamengo voltou ao Brasil na noite desta quinta-feira, depois de disputar a Copa Intercontinental. Foi um desembarque bem tranquilo aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, sem a presença da torcida, ninguém deu entrevista. 15 dos 26 jogadores que viajaram ao Catar voltaram ao Rio de Janeiro, entre eles Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, Saul e Arrascaeta. 9 jogadores e o técnico Felipe Luiz já aproveitaram e emendaram viagens de férias. Felipe Luiz, que tem contrato com o Flamengo até a virada do ano. Ele vai se reunir com a diretoria na semana que vem para tratar da renovação de contrato. O elenco principal do Flamengo está de férias e ainda não tem data de reapresentação. O clube volta a ter um jogo oficial em 14 de janeiro do ano que vem, quando estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu. Nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, o Flamengo vai usar um time com jogadores do Sub-20. O clube estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, fora de casa, no dia 28 de janeiro. Até mais! Muito obrigada, André Pessoa. Nem todo mundo desembarcou, né? Muitos jogadores emendaram as férias, assim como o diretor, né, José Boto, ficou em Portugal, assim como o Felipe Luiz, que foi para a Espanha. E aí, falando do Felipe Luiz, né, trazendo uma informação sobre a situação contratual do Felipe Luiz, ele está discutindo a sua renovação e hoje eu recebi uma informação que hoje ainda vai acontecer uma reunião e precisa ser de forma virtual, porque o Felipe Luiz está viajando, entre o BAP, o presidente do Flamengo, e o Felipe Luiz com seu representante, Jorge Mendes, para ver se avança, né, nesse sentido da renovação. Lembrando que o próprio Felipe Luiz chegou a mencionar
né, depois do vice-campeonato no Intercontinental, que ele ia ter uma conversa na quinta-feira para resolver, aí depois parecia que a ideia seria só na próxima semana por conta das férias, mas não, isso vai acontecer hoje, sexta-feira, para avançar. É claro que o que está atrapalhando o negócio é a questão financeira, porque o salário do Filipe Luiz ele era muito defasado, se a gente comparar os principais treinadores do Brasil, cerca de 15%, comparando aos rendimentos de outros treinadores de destaque. E para chegar a um valor que seja atrativo para o Filipe Luiz, o Flamengo precisa fazer um aumento significativo. E o Flamengo conta também com algumas bonificações e premiações nesse contrato que ele pretende alinhar, que o clube pretende alinhar com o Filipe Luiz, para que esse contrato fique ainda mais atrativo, porque título a gente não tem uma garantia, né? Mas como o Flamengo está sempre brigando, então é muito provável que ele receba também essas bonificações em contrato. Então vai ter mais uma roda de conversa hoje, então encabeçada pelo presidente. E do lado do Flamengo, o Flamengo está bem otimista em fazer uma boa proposta para diminuir ao máximo essa diferença entre o que o Flamengo Luiz entende que ele merece receber depois dessa valorização, depois do que ele conquistou nesse breve período como treinador do Flamengo. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, né, tem que descansar, curtir as férias, se esvaziar para, logicamente, agora, em janeiro de 2026, o Flamengo vai se reapresentar, já pensando, né, na próxima temporada. O Flamengo que vai colocar os garotos da base para iniciar o Campeonato Carioca. Vai começar ali o Carioca com o Sub-20 e depois, aos poucos, né, vai voltando ali os jogadores e sendo inseridos. Lembrando que o Flamengo não vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo vai fazer pré-temporada no CT Ninho do Urubu, porque sabe, né, que o calendário de 2026 também será um calendário bastante apertado devido à Copa do Mundo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!